Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Mais uma edição especial do Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade e as informações do nosso país, do governo federal e do presidente Jair Bolsonaro. Deixe seu like, compartilhe, nos conte de qual lugar abençoado do Brasil ou do mundo você nos assiste. Está em clima aí de feriadão, muita gente aproveitando o clima do feriadão de 7 de setembro, alguns seguindo ao litoral. Em algum ponto do litoral brasileiro você está, sempre com muito cuidado, é claro, viajando, os devidos cuidados. Estamos com você, hein? Participe ainda do chat ao vivo. E vamos agora às notícias desta edição. A pista principal do aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, voltando a receber pousos e decolagens de aeronaves de grande porte. Neste sábado, dia 5, o presidente Jair Bolsonaro participou da entrega da obra de reforma da pista. Ao todo, foram investidos 11,5 milhões de reais na obra. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que vistoriou o local ao lado do presidente Bolsonaro e do presidente da Infraero, brigadeiro Hélio Paes de Barros. Segundo ele, as obras foram concluídas em 32 dias e deverão proporcionar melhoria da capacidade de drenagem, aumento da aderência do pneu da aeronave ao pavimento e redução da possibilidade de aquaplanagem, a derrapagem em razão de água no solo. Para marcar a entrega, o presidente chegou a inclusive comandar um avião VC-1 na pista central do aeroporto de Congonhas. Força Aérea 01, pronto para a decolagem. A Força Aérea Brasileira, representada pelo DCEA, tem a honra de autorizar a decolagem do Força Aérea 01, após a importante obra de pavimento recém-inaugurada. Mais uma importante melhoria para o Brasil. Boa viagem a todos, senhor presidente. O nosso muito obrigado pelo importante serviço prestado pela Força Aérea à sociedade brasileira. Somos todos, Fábio. Céu, hop! Bolsonaro. Bolsonaro, obrigado. Um abraço a todo mundo aí. Você sabe que eu nasci na Força Aérea e estou emprestado para o Exército. E você viu quanto carinho em São Paulo? A dona Marli Miranda, humilde catadora de papelão, fez homenagem ao presidente Bolsonaro, demonstrou todo o seu respeito e também colocou em sua carroça um cartaz de apoio ao presidente. Tem fé em Deus, em nome de Jesus. Onde o pastor chama ligar para você, esse homem guerreiro. O bem assim falou ainda. Pastor da nossa igreja de Betânia. E a senhora faz o quê? Cata papelão na área? Papelão, latinha, eu tenho minha carretinha. Vai vivendo aí. Foi o Robson que me ajudou com essa placa aqui, Robson Bananeira. Obrigado aí. Valeu. Obrigado, Um Maria. abraço, senhor. Vamos com Deus. Deus leve vocês em paz. Obrigado aí. Voltem em paz. Valeu. Muito obrigado. E assim, então, o presidente Bolsonaro concluiu mais uma missão, dessa vez em São Paulo. Enquanto muitos seguem para o litoral paulista aproveitando o feriadão, o presidente retornou a Brasília. E você vê quantos comentários há na imprensa sobre o relacionamento entre o ministro Paulo Guedes, ministro Marinho e o próprio ministro Tarcísio de Freitas? Há uma torcida para ruídos e estrondos nessas conexões, visando sobretudo criar problemas para com isso uma eventual saída de Paulo Guedes principalmente. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, garantiu o alinhamento com Paulo Guedes. Ele descartou ser fura-teto e defendeu respeito aos pilares fiscais. Apesar de toda a polêmica que se gerou nos últimos dias a respeito disso, estamos fazendo estrutura com respeito aos pilares fiscais. Há alinhamento muito grande da nossa estrutura com o que vem do Ministério da Economia, com o que vem do ministro Paulo Guedes. Não há nenhum tipo de desalinhamento, então a gente está na mesma batida. O nosso objetivo com o leilão de terminal portuário é sempre dar acesso ao cais a quem precisa. Nosso objetivo é auferir investimento e por isso é que a gente faz leilões com torga mínima de R$1. Nos interessa o investimento, nos interessa a provisão da estrutura.
Não há dúvida aí, segundo Tarcísio, de que vai, de forma criativa, conseguir realizar os seus objetivos no Ministério da Infraestrutura sem atrapalhar as determinações do Ministério da Economia e do ministro Paulo Guedes. Não há dúvida de que quem é a favor do Brasil, gente, torce para o bom relacionamento entre os ministros. E há espaço, sim, para superar qualquer dificuldade, desde que todos queiram. Certamente você, brasileiro, você concorda que é preciso ter responsabilidade para com a questão gastos e também criatividade para, mesmo assim, trabalhar Brasil afora, mantendo a harmonia entre peças tão importantes como Paulo Guedes, o ministro Tarcísio e também o ministro Rogério Marinho. 5 de setembro é o Dia da Amazônia. Como já falamos aqui, a esquerda mundial tenta a todo custo e inclusive está com uma sórdida campanha contra o Brasil e contra o presidente Jair Bolsonaro para desestabilizar o governo Bolsonaro. Um ataque gigantesco que agora conta até com um vídeo patrocinado por ONGs diretamente ligados à esquerda mundial, um vídeo chocante, um absurdo, um ataque claro, um vídeo com imagens que induzem quem assiste mundo afora a achar que nós estamos acabando com a floresta, com esse bioma que a maioria dos países não tem mais nada de parecido, enfim. Como disse o general Heleno, que Bolsonaro, em 1 ano e 8 meses de governo, estaria queimando a Amazônia? Como isso? Ataques tão claros que são capazes de providenciar até focos de incêndio para imputar a culpa em Bolsonaro. E neste 5 de setembro, Dia da Amazônia, o presidente Bolsonaro publicou uma mensagem. 5 de setembro, Dia da Amazônia. Tomada por ONGs estrangeiras, essa região é cobiçada por muitos. O Brasil é o país que mais preserva o seu meio ambiente, legendou o presidente Bolsonaro e publicou também um vídeo. Hoje, sábado, Dia da Amazônia. Fala, Salles. Presidente, essa mensagem sua em relação ao Dia da Amazônia é importante. O senhor valoriza, o seu governo valoriza o cuidado com as pessoas da Amazônia, com o meio ambiente da Amazônia. E para isso as medidas importantes que o senhor tem apoiado, a valorização das pessoas, do meio ambiente, da regularização fundiária, o zoneamento econômico-ecológico, a bioeconomia e o pagamento pelos serviços ambientais no programa Floresta Mais. Além disso, o programa que o senhor determinou, o Adote um Parque, para que quem quer ajudar de verdade nas 132 unidades de conservação, ponha a mão no bolso e saia do campo do discurso e ajude de verdade. Frederico Dávila. Pela primeira vez, o meio ambiente no Brasil não é mais um bom negócio para ambientalistas, e sim uma conservação adequada para as pessoas, associada à produção sustentável, seja na Amazônia, seja fora dela. Parabéns, presidente, parabéns, ministro Ricardo Salles. O Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente. A Amazônia é nossa, nós vamos desenvolvê-la. Afinal de contas, lá existe mais de 20 milhões de brasileiros que não podem ficar desamparados. Parabéns a todos pelo dia da nossa Amazônia, a Amazônia cada vez mais brasileira. Como uma espécie de resposta do petista à pesquisa eleitoral que mostra Bolsonaro na liderança para 2022, através das redes sociais, o ex-presidente Lula, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, defendeu que a população seja reeducada. Segundo Lula, fazendo críticas ao presidente, ele disse que os brasileiros conheciam Bolsonaro, mas votaram nele mesmo assim. E vai mais longe ainda o petista. Temos que conversar com as pessoas que embarcaram no discurso do Bolsonaro e tentar reeducá-lo, disse Lula. Aí perguntamos, neste caso, você, cidadão que votou em Bolsonaro, de acordo com essa opinião de Lula, teria sido mal educado? A doutrinação da esquerda não foi o suficiente? O que você acha disso tudo? E agora acompanhe um resumo com algumas das principais notícias da semana. Sobre eventuais críticas que o presidente Jair Bolsonaro estaria recebendo aí sobre inauguração de obras de governos anteriores, obras inacabadas e que o governo Bolsonaro retomou, agora tem algumas já sendo concluídas e também acontecendo inaugurações por isso. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro Tarcísio deram respostas às críticas.
Tarcísio postou: o governo do presidente Jair Bolsonaro encarou a infraestrutura como ela deve ser encarada, como questão de Estado. Por isso estamos dando velocidade ao que se arrastava e acabando o que ficou inacabado, disse Tarcísio. E durante o último final de semana de agosto, boa parte da imprensa brasileira aproveitou o tempo para chorar em cima das obras concluídas pelo governo federal. Alguns jornalistas questionaram o fato de o presidente Jair Bolsonaro e sua equipe estar concluindo obras iniciadas em governos anteriores, em vez de começar novas obras. E o presidente falou sobre o assunto. Ele destacou em seu Twitter que sim, o objetivo do governo é concluir obras iniciadas há 10, 20, 30, 40 anos. E aproveitou para divulgar um vídeo do ministro Tarcísio, que é o ministro da Infraestrutura, falando sobre o assunto. Engraçado, sempre se questiona ou se critica, por exemplo, a falta de continuidade dos governos. Sempre se criticou. E aqui hoje disseram, não, você terminou uma obra que era do outro presidente, do outro governo. Que bom! Que bom que nós estamos encarando a infraestrutura dessa forma. Então eu tenho orgulho disso. Encaramos sim, terminamos obras de outros governos. Que bom que nós estamos fazendo assim. O Brasil não pode ser reinventado a cada 4 anos. Infraestrutura é uma questão de Estado, investimento em infraestrutura é uma questão de longo prazo. Há quem diga que a conclusão dessas obras se deve ao fato de o governo federal estar há 20 meses sem corrupção. Inclusive, a imprensa convencional destacou que até o final do ano, pelo menos 33 obras devem ser inauguradas pelo Brasil e a maioria delas, sim, começaram em governos anteriores. Uma curiosidade, a hashtag 20 meses sem corrupção esteve entre os assuntos mais comentados do Twitter no último final de semana de agosto. Um outro assunto discutido por jornalistas da imprensa convencional, só que de forma negativa, foi o aumento do Bolsa Família de R$ 190 para cerca de R$ 300 e a extensão do benefício de 14 milhões de brasileiros para cerca de 20 milhões. Bem, para eles não importa que o Brasil esteja registrando a menor taxa de extrema pobreza dos últimos 40 anos. O importante é que o presidente Jair Bolsonaro não tenha destaque, não tenha popularidade suficiente para ser o favorito nas eleições de 2022. Inclusive, um último levantamento do Poder Data indica que o presidente Jair Bolsonaro tem 52% de aprovação. Pelo jeito, vão ter que chorar e muito até o final do ano por conta das iniciativas do governo federal, não só até o final do ano, mas até as eleições de 2022, por conta dessas iniciativas que têm sim destacado o governo e trazido popularidade. É claro, se o governo tem feito bem à população, é óbvio que a população vai bater palmas, né? De Brasília, André Luiza Matias. A queda da inflação fez o governo reduzir o reajuste do salário mínimo para o próximo ano. Segundo o projeto do orçamento de 2021 enviado ao Congresso, o mínimo subirá para R$ 1.067 em 2021. Segundo o Ministério da Economia, a queda da inflação, decorrente da retração da atividade econômica, impactou o reajuste do mínimo. Em abril, a pasta estimava que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor encerraria 2020 em 3,19%. No projeto do orçamento, a estimativa foi revisada para 2,09%. E também na área da economia, olha só, a nova nota de R$ 200 com a imagem do lobo-guará, começando já a circular agora nesses primeiros dias de setembro. Segundo o Banco Central, será a 7ª cédula da família de notas do real. Serão produzidas neste ano 450 milhões de unidades. O lobo-guará foi escolhido em pesquisa realizada pelo Banco Central para eleger quais espécies da fauna brasileira deveriam ser estampadas nas cédulas do país. De acordo com o Banco Central, o lançamento da nova nota é uma forma de a instituição agir preventivamente para a possibilidade de aumento da demanda da população por papel moeda. E o partido do ex-presidente Lula, ex-presidente condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, lançou agora um vídeo para dizer que, na hora do vamos ver, quem defende você é o PT. Será mesmo, hein? Coragem isso? A peça publicitária afirma que Jair Bolsonaro enganou a população brasileira com sua falsa promessa de combate à corrupção e que o atual governo interfere nas instituições. Espera aí.
São aí 2 anos praticamente sem denúncias, sem escândalos, com base no que os petistas largam um vídeo para a campanha política agora, que prova eles têm de que isso é verdadeiro. É mais uma fake news contra o presidente? O vídeo será usado pelos candidatos petistas nas eleições municipais deste ano. Segundo o PT, o objetivo central da campanha é defender o legado dos